Bom dia! Hoje são 29 de novembro de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a UFC Ceará, Universidade Federal do Ceará. Minha querida universidade, estudei ali de 1980 a 1984. Universidade Federal, você vê aí. Então veja a questão. Temos assim, observe a forma grifada nos períodos abaixo, 2 pontos. E aí a questão traz 2 períodos, 2 orações. A primeira, havia bichos domésticos como o padilha. Veja a expressão aí grifada, como. E a segunda oração, como lhes disse, fui guia de cego. Veja aí o como também grifado aí. Então são 2 orações com a palavra como. Ambas aí as palavras grifadas. E aí vem a questão. A relação de sentido estabelecida por esta forma é de 2 pontos. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Veja bem, ela quer que você encontre a única opção que traga uma informação correta sobre as orações acima, entendeu? Você tem aí 5 opções, A, B, C, D, E. Apenas uma traz uma afirmação correta, apenas uma. 4 opções trazem afirmações erradas sobre as orações acima, entendeu? Então você vai procurar a única opção que traga uma informação correta sobre as orações acima. Procure aí, depois eu volto. Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos fazer um estudo sobre as 2 orações trazidas pela questão. A primeira aí, veja bem. Havia bichos domésticos como o padilha.
Esse como aí, você vê facilmente que ele tem um sentido de comparação, não é? Um conectivo aí que traz uma comparação. Veja aí, havia bichos domésticos como o padilha. Há aí a ideia de comparação, comparando uma coisa com outra. Então veja, havia bichos domésticos como o padilha. É comparação aí, o primeiro como, não é? Você poderia dizer assim, em outra oração eu digo assim: sou cantor como o Roberto Carlos. Sou cantor como o Roberto Carlos. Então aí estou comparando que eu sou cantor tanto quanto o Roberto Carlos. Isso é uma comparação, não é? Então o primeiro como aí é uma comparação no item 1. Vejamos o como no item 2. Como lhes disse, fui guia de cego. Você vê que esse como aí nada tem a ver com comparação. Como lhes disse, fui guia de cego. Nada tem a ver com comparação. Aí, esse como é um conectivo que traz a ideia de conformidade. Conformidade, veja aí. Eu poderia dizer assim: conforme eu lhes disse, ou seja, conforme eu disse a vocês, fui guia de cego. Então você vê que esse como aí no item 2 traz a ideia de conformidade, de acordo. Eu poderia dizer assim: de acordo com o que eu disse a vocês, fui guia de cego. De acordo com o que eu disse a vocês, fui guia de cego. Então você vê que esse como aí, no item 2, traz a ideia de conformidade. Então fica assim: o como no item 1, ideia de comparação. O como no item 2, ideia de conformidade. Pronto. Conformação e, ou melhor dizendo, comparação, desculpe-me, comparação e conformidade. Então vamos procurar aí a opção, a única que traga uma afirmação correta. Vamos lá. Veja aí a opção A. Ela diz que o como, os dois ali, as duas expressões como, diz a opção A que traz a ideia de comparação nas duas orações, nas duas frases. Isso não é verdade, não é? Então a opção A está dizendo que o como traz a ideia de comparação nas duas frases. Não. É comparação apenas na primeira frase, na segunda não. Então a opção A está errada. Vejamos a opção B de bola. Ela diz que as duas expressões como trazem a ideia de conformidade nas duas frases. Nas duas frases. Também está errada a opção B de bola. Conformidade, como nós vimos, apenas na segunda frase. Na primeira frase é comparação. Então a opção B de bola está errada, porque ela diz que o como traz aí a ideia de conformidade nas duas orações. Não, apenas em uma. Conformidade, apenas em uma, que é na oração 2. Vejamos agora a opção C de casa. Ela diz que o como aí no item 2, traz a ideia de comparação. O como no item 2, diz aí a opção C. Comparação apenas no item 2. Não, comparação não. No item 2, o como traz a ideia de conformidade e não comparação. A opção C está errada. Vejamos a opção D de dado. Ela está dizendo que o como ele traz a ideia de conformidade apenas em 2, apenas na oração número 2. Então, você vê que a opção D de dado está correta. De fato, o como, no item 2, apenas no item 2, o como traz a ideia de conformidade. Conformidade, conforme eu lhes disse,
fui guia de cego. Então a opção D de dado está correta. Vejamos a opção E. Ela diz que o como nas duas frases traz a ideia de exemplificação. Não, nada de exemplo aí. Então a opção E está errada também. Resumindo, a única opção correta aí é a opção D de dado, porque ela está dizendo que o como, apenas no item 2, traz a ideia de conformidade. E é verdade, porque o como, no item 1, traz a ideia de comparação. Então, a única opção correta aí é a letra D de dado. Mais um vídeo e muito obrigado.